noite, a gente vai falar um pouquinho sobre enfermagem, uma voz para liderar, saúde para todos. Esse assunto é uma reflexão do que a gente vem falando durante esse mês. O porquê da gente estar falando sempre da valorização da enfermagem. Por que que a enfermagem, ela infelizmente, alguns artistas ou novelas, ela é desvalorizada de uma forma desnecessária, a nossa profissão. Então esse mês ele vem para a gente refletir as nossas ações, a gente ter um empoderamento dentro da nossa profissão, mas sempre, como ele mesmo disse, saúde e educação é um desafio, mas faz sentido, faz sentido. Sem o enfermeiro, sem o técnico, sem o auxiliar de enfermagem, a gente não tem saúde. Aqui para falar só um pouquinho de saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quando a gente vê esse conceito, a gente vê o quanto é difícil ser saudável, ter saúde, nesse contexto aqui. De 1948, a ONU, no ano de 2000, ela reforçou esse conceito, somente com 4 coisas que deveriam ter no mínimo. A disponibilidade financeira, que a gente sabe que é um desafio do governo, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do país. A gente sabe, infelizmente, é o que a gente vê, a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde. 3/4 da população brasileira utilizam o serviço, 60% dos profissionais de enfermagem estão dentro do SUS, e a gente vê o quanto é precário, porque além da gente não ter condições financeiras, o pouco que vem de investimento, ele não é bem gerido, não tem uma gestão eficaz. E reflete isso, infelizmente, na população que nós fazemos parte. Aqui a Constituição Federal de 1988, no artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço na sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, vai estreitando, ficando cada vez mais desafiador. Mas nós vamos fazer a diferença, já fazemos. Olha a nossa responsabilidade. Sem enfermagem não se faz saúde. O nosso papel, ele é prioritário na saúde. Eu trouxe para vocês aqui um dado bem interessante, acredito que várias pessoas já viram, mas a população brasileira, hoje nós estamos em 209 milhões e profissional da enfermagem nós temos 2.150.000 no Brasil. Isso é um impacto muito grande. Os governantes, eles precisam olhar para cá e ver a problemática, um colapso que a gente pode vir a ter daqui a algumas décadas, porque a população acima de 65 anos, ela está envelhecendo com saúde, ela está vivendo mais. E nós estamos incluídos nesse contexto, nós somos a população também. Porém, nós não temos atrativos para que o adolescente, ele tenha vontade, por si só, de ir para a área da enfermagem. Por quê? O que é passado é a desvalorização, salários baixos, e isso a gente precisa mudar. Nós já estamos no caminho, pois a nossa liderança, a Corém, COFEM, eles estão bem atuantes nesse contexto, estão no meio da política para passar a valorização do profissional da enfermagem. Esse dado, ele não precisa tirar foto, ele tem bem no Corém, no site do Corém, números, onde coloca quantos profissionais a gente tem no estado. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos 531.199 profissionais de enfermagem. E a maior mão de obra são técnicos de enfermagem, ok? Nós temos de enfermeiros 130.253 obstetrizes. Então, vai caindo ainda mais. E está mais centralizado aqui na região sudeste. Então, aqui nós temos profissionais, porém, desses profissionais, 60 estão no SUS, 40 nos hospitais particulares. E a gente vê que tem um contraste bem grande, porque a enfermagem não é só no hospital. Os senhores vão se formar, a gente tem uma gama de possibilidades de trabalho. Uma gama. Laboratórios, são escolas, clínicas de repouso, não só a enfermagem, na área hospitalar. Aqui liderança. Liderança é um processo de conduzir um grupo de pessoas
é a habilidade de motivar, influenciar os liderados para que contribuem voluntariamente, da melhor forma com os objetivos e o grupo da organização. Se o líder ele não influencia esse indivíduo, a gente não consegue bom resultado. O líder ele tem que ter uma persuasão, ele tem que ser o exemplo e dar o exemplo para que seja um espelho. Sem esse reflexo, o profissional que está em campo ou que quer entrar, ele não vai para a área da enfermagem. Então, cada vez mais os líderes, como a Bárbara deu exemplo aqui, ela até deu uma puxão de orelha em vocês sobre NR. Em todo momento, a coordenadora ali, ó, pega a oportunidade, já dá uma chamada na turma. Isso não é ruim, isso é bom. Uma escola que preza por manter conduta, código de ética, o que é responsável, normas reguladoras, o que precisa fazer, isso é maravilhoso, gente. Porque é emprego garantido para os senhores. É emprego garantido. Aqui a gente tem as nossas lideranças como enfermagem, a BEM, o COREM, o COFEM, gestão de qualidade, que ela está na área hospitalar, muito potente, porque ela traz uma gama de reflexão da assistência que a gente presta para o paciente. A forma de cuidado. A gestão da qualidade, ela traz a segurança do paciente para a gente reduzir os riscos, tanto para a gente como profissional, quanto ao paciente. Uma assistência mais segura. Isso a gente tem que olhar com mais atenção, entendendo que isso é para melhorar e não algo a mais para fazer. Quando veio, 5 anos atrás, aqui na Baixada, começou-se a falar muito de qualidade, segurança do paciente, o primeiro impacto das pessoas foram, nossa, mais alguma coisa. O que não pode agora? Isso é ruim, porque isso faz com que a gente já crie um preconceito em cima de algo que veio para agregar na nossa rotina do dia a dia. A gente trabalhar com as metas internacionais de segurança, com a qualidade da assistência, isso para a gente é uma valorização tanto pessoal quanto profissional, que a gente consegue contribuir para o cliente, para o paciente, uma melhor assistência de enfermagem. O que a liderança da enfermagem ela precisa ter hoje em dia, até porque a enfermagem, do jeito que ela é exposta, como eu expliquei para vocês, nem sempre é de uma forma tão positiva, e isso a gente precisa mudar, a gente que representa a parte da educação, a parte do hospital, a gente precisa modificar essa nossa forma de pensar. Então, a liderança ela precisa ter influência, ter uma boa comunicação, para que os liderados ele entendam o real objetivo daquela assistência, o porquê que é seguro, o porquê que hoje a gente fala do cuidado centrado no paciente, a importância desse paciente saber o que está acontecendo. E, gente, isso é maravilhoso. Eu peguei a fase, acredito que os mestres aqui também, que a gente, como profissional, tinha uma resistência. Poxa, ele quer saber de tudo, ele quer saber o que vai tomar, quer saber o que dá. A gente mesmo criou um preconceito dificultando. Só que se a gente parar para pensar, depois que foi divulgado diversos trabalhos, artigos, o paciente ele é o protagonista da ação dele, do cuidado dele, ele é o mais interessado. E ele está ali para contribuir com a gente. Ele está ali, ele e o familiar, para contribuir. E isso a gente, aos poucos, começou a entender e a respeitar que esse paciente ele é um agente facilitador também do cuidado. E juntos podemos contribuir da melhor forma para ele se recuperar. O exemplo, como eu falei, o exemplo é primordial. Dentro da equipe técnica, a gente tem líderes também. Isso é muito importante, porque o técnico de enfermagem ele é o braço direito, o braço esquerdo do enfermeiro. Isso é real, gente. Tá? Na assistência prestada ao paciente, quem está lá, o enfermeiro, lógico que estamos lá, a gente faz a gestão do cuidado, mas quem está ali na execução, nas 24 horas, a gente pode administrar a medicação, 20% da medicação que tem na prescrição, os 80% é o técnico de enfermagem. A função de vocês ela é primordial para a assistência do paciente. Então vocês têm que ter muito orgulho dessa profissão que os senhores estão para se formar. O foco em resultado, time que não mede, que não gerencia, não tem resultado. Para a gente mostrar que está tendo uma efetividade no trabalho, que a gente está tendo um resultado positivo, a gente precisa mensurar. Como que a gente mensura? De diversas formas. Eu posso mensurar minha equipe com o comportamento dela, com uma ação que ela criou, com alguma barreira que ela
conseguiu entender a importância e ela aderiu dentro das rotinas diárias dela, e a gente vê resultados sim no paciente. Um exemplo básico, que eu gosto muito de dar como exemplo, é a higienização das mãos, né? A gente vai morrer falando isso como enfermagem, porque a gente fala anos e anos e anos e anos, e todos os anos morrem gente com infecção, e nunca vai acabar. Então a gente tem hoje o álcool 70, a gente tem a técnica da higienização das mãos, água e sabão, a gente tem a técnica do álcool, e mesmo assim, alguns profissionais não se importam tanto, talvez porque não visualizam o micro-organismo na mão, não sei. Mas não é dessa forma, a gente estuda microbiologia já para isso, para a gente saber a importância e aderir. E que as boas práticas, quando ensinadas pelos mestres, que elas se perpetuem como hábito na profissão da gente. O foco em pessoas. O líder hoje, ele não basta ele pedir para a equipe fazer algo somente sem explicar, sem saber se aquela equipe está pronta, sem conhecer a equipe, se a equipe é madura, se não é madura, se eu preciso tirar aquele indivíduo e mediar ele numa outra área, porque assim eu tenho resultados mais positivos. Então é muito importante a liderança estar envolvida e conhecer a equipe que ela trabalha. A liderança na enfermagem agora tem bastante coach, não sei se tem algum aqui, eu não sou, mas eu acho muito interessante a forma que esse profissional vem para agregar a liderança na enfermagem, porque ele traz ferramentas, coisa que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. O coach ele pode estar facilitando, mostrando alguma técnica, alguma forma para a gente conhecer a gente interiormente e a gente usar as ferramentas para a gente aplicar no nosso dia a dia. A Organização Mundial da Saúde, ela sempre vê algumas metas aos quais a gente precisa trabalhar ao longo do ano. Tá? Esse é 33 anos. E o que ela sentiu falta da gente? Essa campanha ela vem para valorizar o profissional da enfermagem nos aspectos gerais. Em relação à valorização de trabalho, na questão de valor de salário, questão de sobrecarga. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, muitas vezes ele faz 24, 36 horas. Dentro da sua hora se torna um plantão totalmente exaustivo e que esse indivíduo acaba ficando doente, que a gente viu lá na frente que o conceito de saúde ele é bem complexo. Aqui, qual é a área de concentração do nacional? Assegurar que o enfermeiro e as parteiras elas tenham uma voz proeminente na formação de políticas de saúde, incentivar maior investimento na força de trabalho da enfermagem, recrutar mais enfermeiros para cargos de liderança, porque o enfermeiro ele é formado para o cuidar, né? A gente fala, a essência da enfermagem é o cuidar. Sim, sempre será, sempre vai ser. Mas é importante as instituições, ela ter um olhar para a gestão, porque quando a gente entra para trabalhar, a gente tem que aprender, nem sempre de uma forma muito bacana. A gente aprende ou com um colega, ou com exemplos negativos, sofrendo mesmo. E na verdade isso precisa ser revisto, ser feito de uma forma que entre nessa grade curricular para que o enfermeiro ele saiba lidar com a complexidade da função, com os problemas administrativos e os problemas de gestão que temos diariamente. Realizar pesquisas que ajudem a determinar onde os enfermeiros podem ter um maior impacto. Então, aonde precisa mais de enfermeiro? A gente sabe que o Brasil ele pode entrar num colapso de falta de profissionais. Então, os governantes eles já estão trabalhando em cima disso, criando estratégias, fazendo várias campanhas de valorização do enfermeiro. Uma campanha anterior a essa foi da violência não ao profissional, porque os profissionais eles são desrespeitados pela própria população, ao qual fazemos parte. Então, infelizmente, existem casos de o próprio profissional da saúde, no dia de sua folga, agredir um colega que está no seu horário de trabalho. Então, a mudança começa por nós. Quando essa mudança ela for efetiva dentro da gente, a gente vai mudar nossa postura como profissional e como um agente de mudança dentro da população. O compartilhamento das melhores práticas de enfermagem. O enfermeiro gestor, ele tem esse olhar. O que é preciso nesse meu setor para melhorar, para eu prestar uma assistência mais segura, sem riscos para o paciente, sem risco para o meu profissional? Ele tem esse olhar. E isso ele precisa aderir com o tempo, conforme a demanda de trabalho que vai vindo, mas ele precisa se envolver sim
nessa questão da gestão. O enfermeiro, muitas vezes, a maioria das vezes, na formação, como ele entra para trabalhar como enfermeiro generalista, enfermeiro assistencial, ele fica muito focado anos e anos sempre ali na assistência. Na assistência, na assistência, na assistência. E esse fortalecimento da gestão, ele pede oportunidade, porque ele não tem essa maturidade ainda. Então ele pede uma oportunidade de fazer gestão em algum cargo novo, em alguma área. Então, aos poucos, nós estamos conseguindo mudar isso e a gente está tendo mais enfermeiro na liderança nas instituições. A gente tem vários enfermeiros que são diretores de hospital, isso é muito importante. E os senhores que estão começando agora como técnico de enfermagem, vocês vão ver, e aí futuramente vocês vão estar direcionando a trilha da profissional de vocês. Aqui, dentro de tudo isso, a gente tem que ver quais são as oportunidades, e não somente, olha, a gente é desvalorizado, aconteceu isso e tal. Não, a desvalorização depende muito, depende do que você se vê como profissional. A gente não pode generalizar. Então a gente, olha, não, eu não sou esse profissional, eu tenho meu conhecimento, eu tenho meu valor, me formei numa escola boa, eu gosto de estudar, de ler artigos, de ver o que tem de novo. Então eu me valorizo como profissional. Eu tenho que me valorizar primeiramente, tá? Então tem a formação que os líderes, os responsáveis nessa área, eles já estão revendo a forma de mudança de grade. A nossa grade ela é muito antiga, os cursos técnicos eles estão bem atualizados, mas o curso de enfermagem, da graduação em si, nem sempre, a gente fica sempre naquela mesma grade, sem ter uma melhora na formação de liderança, sem ter uma qualidade, sem falar sobre segurança do paciente. Na faculdade não se fala, nos cursos técnicos se falam. Então a gente vê qual é importante do enfermeiro coordenador daquela escola, daquele ensino, ele se envolver nessas melhorias. Porque o aluno, ele está sendo formado, mas ele precisa fazer a diferença lá na frente, senão vai acontecer o que a Bárbara falou. Vira mais um, e esse mais um não arruma emprego. Ele não consegue fazer a missão dele, ao qual ele se propôs a fazer. Porque no momento que estamos aqui, olha, eu vim fazer minha matrícula como enfermagem, alguma coisa tocou. Eu quero ajudar alguém, eu quero ajudar a comunidade, eu quero contribuir para o humano, o que eu quero? Iniciativa e valorização. Então, quando a gente fala em iniciativa, eu preciso ter iniciativa para buscar o estudo, para buscar o ensino, para buscar o que está acontecendo na saúde. A saúde muda muito. Então, é diferente de outras profissões que a gente livro, aquele livro fica naquele conceito 10, 15 anos, saúde não, enfermagem principalmente. A gente tem equipamentos novos, a gente tem materiais novos, a gente tem várias coisas de diversas marcas, então a gente precisa saber. Porque nós que trabalhamos dentro do hospital, a gente quer o melhor, né, gente, para o nosso paciente. A gente quer o melhor abocate, a gente quer o melhor soro, a gente quer o melhor equipo, mas a gente tem que saber para que serve. E não a gente pegar aquela informação mastigada. E fulano falou para mim que é dessa forma, mas eu tive uma dúvida. Pô, se eu tenho uma dúvida, qual é a minha obrigação? Tomar iniciativa e ir atrás da informação correta. Não é achar que aquele profissional me falou errado, não. Mas se eu tenho a dúvida, eu tenho que ir atrás da confirmação, ok? Tecnologia e educação permanente. Tecnologia, o que tem de novo, nós precisamos nos adaptar. Sempre. Não ficar com resistência, igual agora a gente está vendo que tem muita laser terapia, em tratamento de puérpera, em tratamento de feridas. Isso é uma evolução, uma tecnologia que veio para agregar no cuidado da enfermagem. Se veio para agregar, por que a gente não vai gostar? A gente tem que gostar mesmo, a gente tem que ler o assunto, para que serve, para que é. Porque aquelas informações que eram dadas para a mamãe, olha, a senhora pode colocar o próprio leite materno. Isso vai mudar, porque se eu tenho uma tecnologia de um laser, eu posso estar fazendo o quê? Um tratamento com laser que em 24, 48 horas essa puérpera tem uma melhor redução daquela dor. Então a gente precisa se adaptar ao novo, ao que vem. E a educação permanente. Gente, sem educação permanente dentro do hospital, a gente cai naquela questão da má qualidade da assistência prestada. Então não adianta os mestres aqui
orientarem vocês, desenvolverem vocês da melhor forma. Se dentro da área hospitalar vocês não tiverem uma enfermagem que continue esse legado, que continue ensinando a forma correta e lembrando, olha, não é dessa forma, porque o líder lá dentro tem que ser dessa forma. E vocês mesmos, dentro de vocês, esse comprometimento com a saúde, vocês têm que ter a consciência, saber o que é o correto e, no caso da dúvida, eu vou buscar a informação correta. Precisamos construir pontes e superar barreiras culturais, objetivando o desenvolvimento das capacidades. Onde há vida, há enfermagem. Onde a enfermagem está em você. Aqui, eu trouxe essa figura porque eu acho ela bem interessante, mas tem várias, né? A enfermagem, ela está em todos os lugares, gente. Ela está na escola, ela está no hospital, ela está lá na UTI, ela está numa clínica de repouso, ela está no presídio, ela está em vários lugares. A gente ficaria horas aqui falando isso. Então, a enfermagem é uma profissão muito ampla, muito bonita, que a gente tem que ter muito orgulho de estar aqui nessa noite falando sobre ela. Juntos somos mais fortes. Obrigado. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu estou à disposição. Obrigada.